Então, pessoal, Sim. a anatomia é uma disciplina importantíssima, né? Porque é através dela que a gente consegue atender às necessidades dos seres humanos, né? Essas necessidades, elas são despertadas, né, a partir de uma alteração do padrão fisiológico do corpo, né? O que seria isso? Do padrão normal que o corpo vive, ou seja, a nossa estrutura corporal, né, que a gente vai estudar a partir dessa disciplina, né, anatomia e fisiologia, ela segue um padrão normal, ela segue um rumo normal, a partir dos órgãos, a partir dos sistemas, como eles funcionam, de acordo com a normalidade. A partir do momento que a gente tem uma alteração desse padrão fisiológico, né, então a gente tem uma doença em curso, né, a gente tem uma alteração, a gente tem uma doença que vai gerar certos sinais e sintomas. Então, se a gente não souber qual é o padrão normal, né, como ele, se o nosso corpo ele se organiza, como ele funciona, então a gente não tem como fazer uma comparação com aquilo que quando ocorreu uma alteração, né? E muito menos a gente tem condição de fazer com que essa alteração ela seja amenizada, ela seja minimizada, ou então ela seja totalmente removida do corpo, ela seja totalmente desativada, para que o corpo ele volte ao seu padrão de normalidade. Então é muito importante para o desenvolvimento do nosso curso essa disciplina, para que vocês possam conseguir desenvolver as competências para as demais. Tá bom? Então, a anatomia, estão vendo o slide, né, minha gente? Eu particularmente Sim. estou. Ótimo. Então, a anatomia é a análise da estrutura biológica, sua correlação com a função e com as modulações de estrutura em resposta a fatores temporais, genéticos e ambientais, né? Tem como metas principais a compreensão dos princípios arquitetônicos da construção dos organismos vivos, né? Como o organismo humano, que é o nosso objetivo, né, que é a anatomia e fisiologia humana, ele se estrutura, como ele se compõe e como ele funciona. A descoberta da base estrutural do funcionamento das várias partes e a compreensão dos mecanismos formativos envolvidos no desenvolvimento destas, né? Basicamente, gente, a anatomia, ela é uma disciplina que a gente chama de disciplina descritiva, né? Ou seja, eu vou falar aqui para vocês descrevendo como o corpo ele se compõe, né? Ou seja, tem a estrutura A, estrutura B, estrutura C, né? E é uma disciplina descritiva também porque ela trata e retrata determinadas nomenclaturas, né? Para toda e qualquer estrutura, por menor que seja, a gente vai ter um nome a dar, né? E nós precisamos lembrar que nome essa estrutura tem, né? Que estrutura é essa? Né? A que nível de organização corporal ela está? Para que vocês consigam entender o funcionamento, né? Então, muitas vezes é algo que gera muita informação. Por exemplo, quando a gente vai falando sobre o nome dos ossos, vocês vão ver que, meu Deus, professora, são muitos nomes para a gente lembrar. Mas é de fundamental importância que a gente realmente lembre, que a gente estude, que a gente saiba. Por quê? Quando a gente estiver nos relacionando dentro de um ambiente de trabalho com os demais profissionais, todos retratam as estruturas por essas nomenclaturas. E a gente não pode simplesmente ficar a ver navios, né? Ou então acreditando que quando um profissional diz que determinado paciente fraturou a patela, você fica no mundo da lua sem saber o que é patela. Não é verdade? Ou então, e também é importante, eu até vou falar aqui para vocês, quando a gente está estudando, a gente acaba aprendendo o nome verdadeiro, né, o nome da estrutura, de forma científica, e muitas vezes a gente aprende até o nome popular. Por quê?
Porque existe uma forma de conversação que a gente tem, né? A forma como a gente se dirige ao profissional que trabalha com a gente lida com o nome científico, né? A gente lida com uma fala que é nossa, né? Que é da saúde. Quando a gente lida com o paciente, a gente diz que é a bolacha do joelho mesmo, né? Por quê? Porque se eu digo que é patela, talvez ele não saiba. Então, a gente tem que tratar das duas nomenclaturas. Então, a anatomia, né, ela se divide nessas duas partes do nome, né, ana e tomia. Então, ana significa em partes e tomia significa cortar, né? Então, é um estudo que a gente estuda justamente as partes do corpo a partir dessa fragmentação. Então, é uma ciência que estuda a organização e a estrutura do corpo humano em partes, né? É uma ciência, enquanto dissecar é um dos métodos dessa ciência, né? Porque só foi possível a gente conseguir perceber todas essas estruturas, por menor que seja, a partir da dissecação humana, né? Que a gente vai ver a partir da história da anatomia, que inicialmente foi feita a dissecação e a abertura dos corpos dos animais, né? E a partir dos corpos dos animais, começou a se fazer uma comparação humana. Porém, a gente sabe e entende que não é a mesma coisa, né? Algumas estruturas são semelhantes, porém, não são iguais, né? Não tem, nós não temos todas as estruturas que um animal tem e vice-versa. Então, não é possível fazer esse estudo dessa forma. Então, a anatomia, ela estuda justamente a organização da estrutura do corpo humano. Então, para trazer um pouco da história, né, da anatomia, o conhecimento anatômico, ele data de muitos anos antes de Cristo, né, 500 anos antes de Cristo, a partir dos estudiosos Aristóteles e Hipócrates. Professora, Oi. tem como explicar de novo sobre dissexação humana, por favor? Eu comecei agora. Eu não falei nada, não. Sobre a dissecação? Hum? Eu acho melhor então continuar, professora. Tá, bora lá. Não falei nada sobre dissecação, não. Só falei que não se fazia, né? Porque o que eu vou falar agora. A história da anatomia, né, ela data 500 anos antes de Cristo, a partir desses dois estudiosos, né? Porém, eram coisas que eram muito confundidas porque a dissecação humana, ela era proibida, né? Estudar o cadáver humano, né? Ou seja, mexer no corpo humano, ele era proibido por uma questão ética, por uma questão religiosa, né? Até porque pela forma como se acreditava que uma doença ela se instalava num determinado corpo, né? A essa época a doença era vista como um mal, né? Como uma forma de de punição a pecados que aquela pessoa poderia ter, e enfim, aquele corpo ele não poderia ser mexido justamente por essas razões, né, éticas e religiosas. Mas aí no século III antes de Cristo, começou-se a ocorrer essas dissecações em humanos, né? Porém, foi somente no século II, depois de Cristo, né, que Galeno ele começou a dissecar vários tipos de animais, né, aplicando alguns resultados e trazendo para o lado da anatomia humana, porque, como eu falei, é a partir desses estudos das estruturas que a gente consegue vislumbrar como é que essas alterações, como é que essas doenças, elas se instalam nas pessoas, né? Então, com essa dissecação dos animais, a gente percebeu muitos equívocos, né? Porque se acreditava que era a mesma coisa. E dissecando um animal, a gente conseguia perceber que no homem seria da mesma forma, né? De forma equivocada. Então, a anatomia humana, né? Ela não era vista como uma disciplina que ela era independente, porque
era somente um método que servia para auxiliar um procedimento, de certa forma, vixe Maria, um procedimento cirúrgico, né? Então, a partir da dissecação humana, é que a gente começou a perceber como era que a gente poderia estudar essas doenças, né? E foi quando surgiu os primeiros livros ilustrados a partir de desenhos feitos do corpo humano. Então, tem esse texto aqui que a gente sempre apresenta, né, para as pessoas. Sempre quando a gente começa a estudar anatomia, a gente precisa ouvir, né, isso é como se fosse uma oração, né, como se fosse uma regra, uma ética que a gente apresenta para os alunos. E isso já é muito importante, gente. Por quê? Porque quando a gente for estar na nossa prática, né, a gente vai lidar com inúmeras situações éticas, né, que a gente vai lidar com o nosso paciente, né, com os familiares, e a gente já precisa realmente internalizar isso, né, para que a gente vá adquirindo esse perfil de profissional da enfermagem. Né. Por quê? Porque quando a gente atende uma pessoa, né, uma pessoa viva, a gente entende que essa pessoa, ela é o amor de a outra pessoa, né? Ela é uma pessoa que precisa de procedimentos que muitas vezes invadem o corpo, invadem a privacidade dessa pessoa, e a gente precisa ter sempre respeito por esse corpo, né? Então, inicialmente, na anatomia, a gente começa tendo respeito pelo cadáver, quando vai se estudar, certo? Então, quando a gente tem que despir uma pessoa e entrar em contato com o corpo dessa pessoa, a gente precisa ser totalmente livre de todo e qualquer preconceito, de toda e qualquer ação que a gente tenha, muitas vezes, do lado de fora. Quando a gente está atendendo uma pessoa, a gente sempre simplesmente tirar esse olhar da gente, e vocês vão perceber que isso é um procedimento até natural. Quando a gente já vai atender, né, como estagiário, depois quando a gente é profissional, esse olhar que a gente tem, assim, de algum preconceito, ou de algum olhar maldoso em relação a outra pessoa, isso a gente fica totalmente livre, e isso a gente começa justamente a partir desse texto que eu vou ler para vocês, tá? Então, ao te curvares com a rígida lâmina do teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de duas almas. Cresceu embalado pela fé e pela esperança daquele que, em seu seio, o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado. Esperou e acalentou uma manhã feliz e sentiu saudades dos outros que partiram. Agora jaz na lousa fria, sem que por ele se tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus sabe. Mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir à humanidade. A humanidade que por ele passou indiferente. Porque se estudavam os cadáveres de pessoas que infelizmente não tinham família, né? E que serviam justamente para isso, né? E isso acontece, né? Até hoje, inclusive por famílias de pessoas que doam, né, o corpo dos seus entes queridos justamente para estudo. Então, assim, são pessoas que estão servindo ali naquele momento, mas que não é porque elas estão servindo que a gente vai tratar com levianidade, né? Não vai tratar assim de forma leviana. E sim, a gente precisa tratar com carinho, né? Com atenção. E é isso que a gente vai levar para o momento que a gente for atender, né, as pessoas vivas que estão devido a essas alterações que eles têm no corpo deles. Então, para a gente começar a falar um pouquinho mais de anatomia, né, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele se organiza em níveis de organização, certo? Esses níveis, eles se organizam da menor partícula para a maior, que no caso é o organismo todo montado, né? Todo feito. Por quê? A gente tem aqui a menor partícula, né? Que se chama o nível organizacional químico, né? Que são os átomos que se originam
as moléculas, né? E aqui a gente tem, aqui na imagem, os átomos que vão dar origem às moléculas. Então, é uma construção, gente, de que, como se você fosse fazer uma casa. E a casa, o primeiro tijolo ou o primeiro grão de pó que dá origem àquele tijolo, né? Que do tijolo, por consequente, poderia ser chamado de célula, a menor partícula seria justamente esses átomos do nível de organização, que a gente chama de nível de organização químico. Então, o nosso corpo, o menor nível que a gente tem, ou seja, a menor partícula que a gente tem, é o nível de organização químico, né? Que são os átomos que dão origem às moléculas. E depois a gente tem o nível celular, né? Que poderia, na comparação da casa, dar origem ao quê? Ao tijolo que vai compor, né, as paredes dos tijolos da casa, perdão. Então, o nível celular seria cada célula que a gente tem no nosso corpo, que é formado justamente por esses átomos. Então, o nível de organização celular é um pouco maior do que o nível químico, porém é menor do que o nível tecidual. Porque se os átomos vão formar a célula, as células elas vão formar os tecidos, né? Então, na comparação da casa, nós temos os tijolos que juntos vão formar aquela parede, né? E os tecidos, eles vão formar justamente quem? Os órgãos, né? Que é o quê? O nível de organização que ele é orgânico. Cada órgão que a gente tem, ele é composto por uma união de tecidos, que cada tecido é composto por uma união de células, e cada célula é composta por uma união de átomos. Então, o órgão, ele é formado justamente por tecidos, né, no plural. E os órgãos, gente, que contribuem para uma determinada função, como por exemplo, a gente tem aqui nessa imagem um estômago, como exemplo, que quando eu junto o estômago, o intestino, ou seja, todos os órgãos que são responsáveis pelo processo de digestão, eles formam um sistema, né? Ou seja, eles estão juntos, interligados, trabalham dessa forma para executar justamente o processo da digestão. E juntos eles formam o quê? O sistema digestório. E muitas vezes a gente tem a percepção de que os órgãos, eles trabalham muitas vezes de forma separada, individualizada, né? É tanto que vocês vão perceber que a gente vai estudar aqui os órgãos a partir dos sistemas, né? A gente vai começar, o sistema respiratório. A gente vai falar de todos os elementos que compõem a respiração. Sistema digestório, todos os elementos que compõem a digestão. E assim sucessivamente. Fica mais fácil a gente estudar dessa forma. Enfim, eu tenho todos os órgãos que compõem aquele sistema. E eu tenho vários sistemas, cada um responsável pela sua ação, né, pelo seu objetivo, que vão conformar justamente o corpo humano, né? Então, a gente tem da menor estrutura para a estrutura totalmente formada, totalmente completa, né? O nosso estudo aqui, ele será a nível de órgão e a nível de sistemas, certo? Mas também de forma a estudar o organismo, porque tem sistemas que eles, aliás, todos os sistemas, eles também trabalham juntos, né, de forma direta ou indiretamente. Então, a gente precisa perceber como é que esse movimento, ele acontece, né, para que o corpo, ele funcione de forma fisiológica. Enfim, a anatomia, gente, ela se divide em três partes, certo? Que é a anatomia regional, né? Que o corpo, ele é dividido em regiões. Vou voltar, calma, tá? A anatomia sistêmica, né? E a anatomia clínica. São três formas, pessoal, da gente ver, da gente perceber a anatomia. São três formas da gente estudar também
a anatomia, né? A anatomia regional, ela contempla a organização do corpo humano em partes principais ou segmentos, né? Ela vai dividir justamente o corpo em partes para que a gente consiga estudar essas partes. Isso não considerando funções, né? Considerando localização. Por exemplo, se eu dividir, como vocês estão vendo aqui na imagem, eu tenho aqui cabeça, pescoço, tronco e os membros, né? Membros superiores e membros inferiores. Então, independente das funções dos órgãos que estão aqui no tronco, né? Eu vou estudar dessa forma. É como a anatomia regional ela funciona, né? Ela reconhece o corpo assim em camadas, né? Em partes. E ela é dividida justamente dessa forma, né? O corpo todo ele é dividido entre cabeça, pescoço, tronco e membros, né? Mas a cabeça, a gente tem quem? A gente tem o crânio, a gente tem a face, né? No tronco, eu não tenho uma estrutura só no tronco, né? Porque o tronco, ele se subdivide em tórax e abdômen. E os membros, né? Como é que eles vão se dividir? Primeiro que eu tenho dois tipos de membros, que são os membros superiores, né? E os membros inferiores. Os membros superiores, eles se subdividem em raiz, né? Que é onde se origina o membro, que no caso seria o ombro, e a parte livre, ou seja, a parte móvel do corpo, que é o braço, o antebraço e a mão, tá? O membro inferior do mesmo jeito, se divide em raiz, que no caso seria o quadril, a parte livre, que é coxa, perna, que é a famosa canela, como a gente costuma chamar, e o pé, de fato, né? Então, a anatomia regional, ela estuda e ela trata das partes do corpo dessa forma, dividindo não por funcionalidade, e sim por regiões. A anatomia sistêmica é como a gente vai estudar aqui, né? É o estudo dos sistemas que atuam em conjunto para realizar as funções complexas. E vocês vão perceber que os órgãos que fazem parte de um sistema só, eles não estão ali necessariamente juntinhos, não. Acontece deles estarem próximos uns dos outros, mas não necessariamente, às vezes um é de uma parte, numa região do corpo, e o outro é lá na outra região, né? Ou então se distancia bastante um do outro. Então, não necessariamente eles estão juntos para realizar uma determinada função. Então, esse estudo dos sistemas, ele traz justamente isso, uma forma da gente correlacionar esses órgãos que trabalham justamente sistematicamente, como o próprio nome já diz. A anatomia clínica, né, ela vem trazer a estrutura e a função à medida que se relaciona com a prática, né, da medicina e as outras ciências da saúde, né? É uma forma da gente, e a gente também vai trazer a anatomia clínica, né, que é uma forma de você comparar, né, as estruturas, as funções com as doenças que aparecem, né, com as formas da gente tratar, da gente examinar, né? Porque, por exemplo, quando eu falo de anatomia, eu falo de nomenclatura, né? E muitas vezes, só o ato de eu ir realizar uma ação clínica, né? No caso seria, por exemplo, fazer um exame. Professora, com licença, no caso, as imagens, usando as imagens como radiografia, né, tomografia, né? Se refere a isso? Não? O quê? Anatomia clínica? Também, né? E se refere a tudo, né? Porque é o seguinte, quando a gente fala de anatomia sistêmica, anatomia regional, a gente trata muito do estudo do corpo,
do estudo daqueles órgãos de acordo com a sua função normal, da sua fisiológica. A anatomia clínica, a gente já faz uma comparação com aquela alteração, com aquela doença. Por exemplo, eu vou fazer um curativo num paciente, o curativo, ele se localiza onde, né? Aliás, essa ferida se localiza onde, que estruturas essa ferida acabou comprometendo, né? Eu consigo vislumbrar o que nessa ferida? Eu consigo ver músculo, eu consigo ver que camada de pele, né? Como é que essas camadas elas estão se apresentando. Então, é dessa forma que a gente faz essa correlação, né, com a nossa prática. E é interessante que a gente faça, né? Que a gente faça essa relação com a nossa prática. E, inclusive, é o que vocês mais vão ver, né? E muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de segundo plano essas nomenclaturas que eu vou dizer aqui ainda hoje, nessa aula, que a gente toma como ponto de referência para aquela pessoa, né? Aliás, para aquela pessoa não, para toda e qualquer pessoa, a gente toma como referência. Então, como eu falei, a respeito da conversação, isso já é um diálogo que ele é padrão entre os profissionais. Então, se é algo que é padrão, ele está em todas as partes do mundo. Então, não importa se eu vou trabalhar aqui no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos ou na China. Né? São essas falas que a gente vai ter. Então, se a gente não souber, a gente também não vai saber dialogar com os profissionais que estão à nossa volta. Então, essa é a anatomia clínica, é fazer essa relação com a nossa prática, de fato. Aí, gente, que padrão é esse, né, que eu estou falando para vocês? Que padrão é esse que eu estou me referindo? E, primeiramente, né, a posição anatômica. Né? Sempre que eu vou me referenciar a um determinado corpo de um determinado paciente ou corpo de uma pessoa em óbito, enfim, não importa, eu sempre vou considerar a pessoa na posição anatômica. Professor, eu preciso colocar a pessoa na posição anatômica? Não, mas você já tem que imaginar, né, ela como se estivesse, né, na posição anatômica. Ela é uma posição que a gente utiliza justamente como referência, como padrão para toda e qualquer pessoa. A chuva está forte, viu? Aqui tá trovejando que só. E tá tanto barulho aqui perto de mim que eu acho que eu já estou falando bem alto, que eu mesmo não estou nem me escutando. Então, assim, a posição anatômica, ela é uma posição de referência, né, que dá significado aos termos direcionais utilizados na descrição das partes e regiões do corpo. Então, sempre que a gente for considerar determinada parte do corpo, a gente sempre vai considerar a pessoa na posição anatômica, né, se ela estivesse na posição anatômica. O que é uma posição anatômica? É justamente quando o corpo ele está nessa posição que vocês estão vendo aqui, certo? Que a pessoa está de frente, a cabeça está ereta, as palmas das mãos elas estão abertas, voltadas para a frente, certo? E às vezes a gente pode até não achar que isso não tem nenhum significado, mas ele tem todo e qualquer significado, porque sempre que a gente for se referir a determinada parte do corpo da pessoa, a gente sempre vai se referir como se ela estivesse na posição anatômica. E também é uma forma da gente não se confundir, da gente não confundir as pessoas que trabalham com a gente. Por isso que eu digo que é algo que é mundial, é algo que é global mesmo. Todas as pessoas elas precisam entender isso. Porque sempre que eu me referenciar, por exemplo, ao quinto dedo, né? Ou então alguma ferida, a pessoa tem uma queimadura na parte posterior do antebraço. Posterior do antebraço, como assim? E muitas vezes a gente vai pensar o quê? Posterior do antebraço deve ser aqui, né? Porque quando eu ando assim. Mas não, justamente a posição anatômica, o braço ele tá assim, né, gente? Então a região posterior acaba sendo aqui atrás. É o Então, inverso, né, professor? isso é justamente o inverso. Então, sempre que a gente for se referenciar
a uma determinada alteração, a determinada parte do corpo, a gente vai considerar justamente a posição anatômica. Então, as discussões sobre o corpo, o modo como ele se movimenta, a postura, a relação entre uma área, que uma e outra área assumem que o corpo como um todo está numa posição específica, né? Então, a posição anatômica, ela se dá justamente com o quê? O olhar para o horizonte, palmas abertas e os pés alinhados, como vocês estão vendo aí na imagem. Pronto. Aqui vocês estão conseguindo perceber, né? Já de um lado, de outro e de outro, né? Ou seja, de frente, lateralizado, e vocês estão conseguindo enxergar a parte posterior, né? Então, o corpo está numa postura ereta, ou seja, em pé, né? Com os membros superiores estendidos ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para frente. A cabeça e os pés também estão apontados para frente e o olhar para o horizonte, ou seja, a cabeça está reta, né? As palmas estão abertas, né? Os pés, eles estão alinhados. Então, professora, mas aí aquele paciente, ele está ali todo contorcido, ele não está na posição anatômica. Mas sempre que você fosse referenciar alguma parte dele, você imagine que ele esteja na posição para você conseguir verbalizar. Gente, isso é muito importante em todo e qualquer momento do curso de vocês e em todo e qualquer momento da prática de vocês, já como profissionais, né? Porque eu não sei se vocês já se depararam com isso, ou já souberam, ou alguém já disse, né? Que vocês vão escrever em prontuários, né? Vocês vão escrever, fazer a famosa anotação de enfermagem, que você faz uma anotação geral de como o paciente ele está, como ele passou a noite, né? Faz uma passagem de plantão, ou seja, tem várias formas da gente documentar coisas sobre o paciente, né? Momentos, situações do paciente. E a gente sempre vai referenciar a partir desses termos que eu vou dizer para vocês: superior, inferior, cranial, podálico, ventral, dorsal, lateral, medial. Então, a gente sempre usa esses termos justamente pensando na posição anatômica. Eita. Então, gente, existe o quê? Os planos de delimitação, a partir da visualização do corpo como se ele estivesse dentro de uma caixa, certo? Então, tudo que está em direção à cabeça, né, ele é chamado de essa coisa, né? Por exemplo, uma ferida que a pessoa tem, né? Tudo que for em direção à cabeça, né? A gente vai determinar como algo que é na região superior, né? Ou na região cranial. Tudo que for atrás, né? Ou seja, de acordo com a posição anatômica, a parte de trás é aqui as costas, né? A parte aqui occipital da cabeça, o glúteo, né? Então, tudo que está atrás, a gente vai se referenciar como dorsal ou posterior. Tudo que está à frente, a gente chama de ventral ou anterior, né? Por exemplo, determinada ferida, ela está anterior ao corpo, né? E isso a gente vai ver que a gente vai acabar usando também de forma referenciada a outra coisa, né? Mas vamos com calma. Então, tudo que for lateral, né, vai ser o quê? Lateral ao corpo, ou seja, dos lados, mais lateralizado, mais ao lado. E lado, a gente tem dois, né? Que é o lado direito e o lado esquerdo, né? E isso ajuda também, porque isso vai depender muito como diz a física, né? Vai depender do referencial. Por quê?
Porque se eu estou aqui de frente para vocês, vocês olhando para mim, de acordo com a esquerda e a direita de vocês, essa mão aqui que eu estou gesticulando, é a direita ou é a esquerda? De acordo com a gente, A minha é a direita. De acordo com a direita. de acordo Isso. com a gente é a direita. Mas você está Pronto. gesticulando à esquerda. Exatamente, exato. Isso, gente, chega apagou o poste agora. Então essas nomenclaturas, elas ajudam, né, também em relação a isso. Porque a gente tem que sempre considerar a posição anatômica, né, que a pessoa está, né? Porque vocês olhando para mim, vocês que estão de frente, vocês acreditam, né? Se a gente não for pensar em posição anatômica, vocês vão dizer, você está gesticulando com a mão direita, né? Porque para vocês que estão de frente, para mim, é a direita de vocês. Mas que no caso tem que considerar qual é a minha, né? Qual é o meu, de acordo com a posição anatômica. Então, é a minha esquerda. Então, sempre vai ser em relação à pessoa, né? E muitas vezes a gente vai fazer uma comparação em decorrência a um outro referencial que tem no corpo daquela pessoa, certo? Mas vamos com calma. Então, tudo que for aos lados vai ser lateral. Lateral direito ou lateral esquerdo, né? Tudo que for inferior, ou seja, mais abaixo, vai ser considerado inferior ou podálico, né? Tem essas duas formas da gente determinar. Aí aqui eu tenho duas vistas para vocês a respeito do coração, né? A vista ventral, ou seja, a vista anterior, porque isso não leva em consideração somente o corpo inteiro, né? A gente leva em consideração também os órgãos. Então, a gente tem o coração aí de forma anterior, de forma ventral, e tem também o coração na vista dorsal, na vista posterior. E os... Vixe Maria, que é chuva. E os planos anatômicos? Esses planos, eles auxiliam para a gente conseguir visualizar determinadas partes do corpo, né, a partir de estudos, ou a gente separar determinadas partes do corpo. Então, a gente visualiza essas linhas imaginárias para conseguir traçar cortes no corpo de estudo, isso num corpo todo, ou então num corpo, numa determinada parte do corpo, num determinado órgão, certo? Então, a gente tem o plano que ele é frontal, né? Que é um plano que ele divide o corpo em ventral, ou seja, deixa eu ver se é uma foto melhor. Então, os planos, eles vão dividir o corpo. O plano frontal, ele divide o corpo entre anterior ou ventral e posterior, né? Como está aqui na foto, né? Ele faz uma separação aqui ao meio, né? Separando a parte anterior da parte posterior, ou seja, a parte ventral da parte dorsal. Divide o corpo verticalmente em duas metades diferentes, anterior e posterior. Aqui nessa imagem dá para ver melhor aqui para vocês. A parte anterior foi separada da parte posterior. O plano sagital, ou plano sagital mediano, né, ou plano mediano, isso dá uma referência muito boa para a gente, porque sempre que a gente for tratar, principalmente a respeito de coisas que são laterais ou mediais, a gente sempre vai imaginar o plano mediano naquele corpo ou naquela parte do corpo, ou seja, é uma divisão
que ela é feita, gente, que aqui a gente está vendo que é uma divisão no corpo inteiro, ó, que vai dividir o lado direito do lado esquerdo, as duas laterais, né? Mas que vai auxiliar porque é a partir desse plano aqui, ou seja, dessa linha imaginária que a gente vai traçar aqui no meio do corpo, que a gente vai trazer como referência para a gente dizer se algo é mais medial ou mais lateral. Mas vamos com calma. Então, o plano sagital, ele serve justamente para dividir duas metades iguais, né? A lateral direita e a lateral esquerda. O plano transverso divide o corpo horizontalmente, né, em duas metades diferentes, superior e inferior, né? Ou seja, tudo que é mais cranial ou tudo que é mais podálico, que está abaixo. A imagem dá para ver bem direitinho, né? A divisão aqui, essa imagem é ótima, porque ela divide num plano transverso. Aqui ao meio, como divide, como se fosse o membro superior, como se fosse aqui o crânio, ou como se fosse aqui o pé. Aqui é outra forma da gente entender o cérebro em planos. Isso é bem usado também na radiologia. Tem uma pessoa aqui que estudou radiologia, né? Não sei se você lembra. É, professora. Pronto. É bem utilizado justamente para conseguir fazer com que os exames de imagem eles possam mostrar essas porções, né? Aí aqui a gente tem bem claro do encéfalo, para vocês não entendam que isso é só uma forma de você cortar o corpo todo, né? E nem é corte, é apenas um plano, ou seja, uma forma de você vislumbrar o que tem, né? E outra porção, vixe Maria, outra porção. Eu morro de medo de trovão, porque eu fico doidinha. De você vislumbrar de um outro ângulo, né? De uma outra ótica. Então, a gente tem aqui o plano transversal, o plano frontal e o plano sagital. E os cortes? Aqui é o corte realmente efetivo, né? Os nomes, pessoal, vão ser parecidos, mas não totalmente iguais, né? O corte, quando ele é feito no sentido do comprimento, né? Que é como se fosse aquele corte sagital, mas no caso aqui a nomenclatura é o corte longitudinal. Não necessariamente ele é feito ao meio, né? É um corte que é feito no comprimento, né? De forma vertical, numa determinada parte do corpo, para que você possa compreender tudo aquilo que está aqui. Aí aqui você consegue ver, olha, ossos, músculos, de uma outra ótica, né? Com um outro olhar, a partir do corte longitudinal. O corte transverso, né, é feito do corpo perpendicular ao eixo longitudinal. Imagem aqui, o corte transverso. Aqui é um exemplo de corte transverso, né? Você consegue ver a porção superior, né? Acredito que aqui tenha sido do abdômen. Foi do abdômen. Então, você consegue ver aqui parte do estômago, parte da aorta abdominal, olha, fígado, né? Vê a cava inferior, rim direito, coluna, medula. Então, é uma outra forma da gente estudar os órgãos. E o corte oblíquo, né? Que ele é feito justamente de forma lateralizada, né? Assim. E isso, gente, são os termos que a gente vai utilizar justamente para a gente se orientar e para a gente conseguir dialogar, tanto verbalmente como para a gente conseguir escrever, né? E é bem importante no estudo da anatomia, assim como também na prática clínica do nosso dia a dia, né? Então, eu falei para vocês que tudo que é superior, né? Ou seja, tudo que está mais voltado para cima, mais voltado para a cabeça, não necessariamente precisa ser a cabeça, né? Precisa ser em direção à cabeça. Por exemplo,
Deixe-me pensar num exemplo, né? O que é que vocês acham que está mais superior? O meu braço ou o meu antebraço? O braço. Braço. Isso. Então, que bom que vocês entenderam o que eu quis dizer, que muitas vezes a gente usa outro membro como referência, né? O meu braço, ele não é muito superior, né? Porque apesar dele estar próximo à minha cabeça, mas tem outras coisas que estão mais próximo, como por exemplo o meu pescoço. Mas em relação ao meu antebraço, o meu braço, ele é mais superior. Né? Então é justamente para isso que servem as nomenclaturas. Então, uma estrutura que é situada mais perto do vértice do crânio, né? Ou em direção à cabeça, a gente vai determinar que aquela estrutura ela é superior ou ela é cranial em relação a uma outra estrutura. Tudo que não é em direção à cabeça, né? Ou seja, é em direção aos pés ou à região do cóccix, depois eu vou mostrar onde é o cóccix. Essas estruturas, elas são denominadas inferiores ou caudal, certo? Então, são estruturas que estão localizadas em locais de forma inferior ou caudal, né? E tem até algumas frases que a gente usa, vocês vão escutar, que é assim: faça uma avaliação que ela é céfalo-caudal. Ou seja, você vai fazer uma avaliação do corpo da pessoa da cabeça para o cóccix, né? Ou então da cabeça aos pés. É uma forma da gente falar também. Então, exemplo, né? Os grandes vasos localizam-se superiormente ao coração, enquanto o diafragma localiza-se inferiormente ao coração. Ou seja, eu tenho o coração aqui, né? Então, os vasos, eles se localizam aqui, que aqui eu estou vendo que veias, e no vermelhinho aqui as artérias, e o diafragma, no caso, situa-se aqui embaixo. Então, a afirmação, ela está correta, né? Os vasos, eles estão em relação ao coração, eles estão superiormente, e o músculo diafragma, ele está inferiormente em relação ao coração. Anterior ou ventral, né? Ou rostral. Designa a superfície frontal do corpo, né? Tudo que está mais à frente, né? Até mais superficial, até a gente nomeia como anterior, ou como ventral, ou como rostral. Né? Tudo que está mais posterior, ou seja, mais voltado para a parte dorsal do corpo, a gente diz que é algo que está mais dorsal ou que está posterior ao corpo. Exemplo: o osso externo e as cartilagens costais encontram-se anteriormente em relação ao coração. Já os grandes vasos e a coluna vertebral localizam-se posteriormente em relação ao coração. Né? O osso externo, gente, é esse aqui, olha. Esse aqui branquinho, begezinho, não sei, né? O coração está aqui dentro. E os vasos, eles estão aqui, olha. Porque eles começam aqui por cima, depois eles descem. Então, a afirmação diz o quê? Que o osso externo e as cartilagens, que são essas aqui em azul, eles encontram anteriormente ao coração, em relação ao coração. Ou seja, em relação ao coração, o osso externo e a cartilagem costal está na porção anterior do corpo, ou seja, na porção ventral do corpo, em relação ao coração. E os vasos sanguíneos, eles se localizam posteriormente em relação ao coração, né? Ou então dorsalmente. Proximal e distal. Né? Mais próximo do ponto de origem é proximal.
ou seja, tudo que está mais próximo em relação ou à porção medial do corpo, que é aquela linha imaginária, ou então é um ponto de origem, né? Por exemplo, o meu braço, ele está mais proximal ao meu corpo do que o meu antebraço, porque a origem do meu braço é justamente o quê? O meu ombro. Então, meu braço, ele está mais proximal e o meu antebraço, ele está mais o quê? Distal do meu ponto de origem. O braço é considerado proximal quando comparado ao antebraço, né? O antebraço se torna distal, pois está mais próximo da raiz da implantação do membro, né? Que é a cintura escapular, ou seja, o ombro. Vamos lá. Medial, mais próximo do plano sagital mediano, né? Que é aquela linha imaginária. Falei que sempre a gente tem que imaginar uma linha que passa justamente no meio do corpo ou no meio daquele órgão, certo? Então, tudo que está mais próximo a essa linha, né, a esse plano sagital mediano, ele é determinado como medial, ou seja, mais próximo à região do meio do corpo. E tudo que está mais afastado, mais lateralizado, acaba sendo o quê? Mais lateral. Gente, lembrando que isso é tudo em relação à posição anatômica. Porque muitas vezes a gente se enrola em relação a isso quando se trata de braço, aliás, de antebraço, ou quando se trata de mão, quando se trata de dedos. Porque a gente muitas vezes se esquece que é na posição anatômica e a gente imagina o braço assim, que é como, mais ou menos como a gente anda, né? O braço mais assim. Mas a posição anatômica, ele é o quê? Ele é aberto. A posição anatômica, a mão da pessoa fica assim, né? Fica aberta. Então, como aqui na imagem. Se eu perguntar para vocês, qual é o dedo que está mais lateral ao corpo? Vocês vão me dizer qual? Seria o dedo mínimo. Mindinho, mínimo. Não. Seria o dedo mínimo? Ai, Jesus. Isso mesmo. E qual seria o dedo mais medial? O dedão? Vocês acham? Qual é o dedo que está mais perto dessa linha vermelha aqui, que é a linha Internet que tá caindo medial? direto, presta não. Eu acho, Eu acho que é o mínimo. contrário. Eu acho que é o contrário do Também que acho. eles disseram. Eu também acho que é o contrário. Então, vamos lá. Essa linha vermelha, ela representa justamente o plano sagital mediano, né? Que é aquela divisão que ocorre justamente no meio do corpo ou no meio daquele órgão, certo? Nesse caso aqui, no meio do corpo. E eu tenho aqui o homem aqui na posição anatômica e eu tenho aqui o polegar, né? E os demais dedos. Então, o dedo que ele está mais medial ao corpo, ou seja, levando em consideração a linha medial, é justamente o dedo mínimo. Ele está mais medial. E o dedo que está mais lateral ao corpo é justamente o dedo polegar. Ou seja, que ele está mais afastado. Tô certa? Agora sim. Tá, professor. Certo, certo. Entenderam? Então, tudo que está mais lateral ao corpo é tudo que está mais nas extremidades. Gente, olha, vamos prestar atenção nisso porque eu vou perguntar, viu? Quando a gente vai vendo os outros órgãos, aí eu vou perguntar, isso aqui é mais lateral ou mais medial? Mais, mais anterior ou mais posterior? E assim a gente vai perguntar. Então, os ligamentos colaterais do joelho, o ligamento colateral fibular está localizado lateralmente
Enquanto o ligamento colateral tibial está localizado medialmente, ou seja, mais próximo da linha sagital mediana. Esse aqui é o ligamento fibular e esse aqui é o ligamento tibial. Né? Porque quando a gente estiver vendo ossos, a gente vai perceber que a tíbia ela é mais medial do que a fíbula. Né? A fíbula está mais lateral ao corpo. Aí aqui a gente tem outra situação. Mediano, né? Temos 3 nomenclaturas aqui. O mediano, o intermédio e o médio, certo? O mediano, exatamente sobre o eixo sagital mediano, ou seja, é uma estrutura que ela é mediana. Por exemplo, vocês conseguem perceber aí o esôfago, ela é uma estrutura mediana. Se localiza no meio. Intermédio, né? Ele se trata entre medial e lateral. Né? É uma estrutura que ela é intermédia. Ela está entre o medial e o lateral. E o médio? Estrutura o órgão interposto entre o superior e o inferior. Né? É o que chamamos de médio, ou entre anterior e posterior. Aqui a gente tem o exemplo do pulmão, que o pulmão ele é dividido em lobos. Aí nós temos o lobo superior, o lobo inferior e o lobo médio, que recebe essa nomenclatura justamente porque ele está entre o superior e o inferior. Né? Então, a gente precisa entender a diferença. O mediano já fica muito claro. É algo que está no meio, não tem o que comparar. O intermédio é algo que está entre o medial e o lateral. Por exemplo, os dedos da mão, a gente já conseguiu identificar quem é lateral e quem é medial, né? E quem é intermédio? Intermédio Do é meio. entre os dois. Isso, fica entre os dois, que no caso seria esse dedo aqui que a gente oferece às pessoas quando não tá muito feliz, né? Tá um pouco chateado. Então, esse é o intermédio. Mas aí, um exemplo a gente tem aqui os músculos, né? Senhora, a internet aqui não tá muito legal, não. Você vai escutando aí, viu? Certo. Isso, pessoal, como vocês estão percebendo, isso leva no nome das estruturas, né? Para você ver que o nome do lobo, ele é lobo superior, isso é o nome dele mesmo, lobo médio e o lobo inferior. E ele é lobo médio justamente porque ele está entre o superior e o inferior. E os músculos, que a gente tem o vasto lateral, o vasto medial e o vasto o quê? Intermédio. Por quê? Porque ele está entre o medial e o lateral. E é justamente o nome dele mesmo. Então, ajuda a gente a conseguir identificar. Ai, meu Deus. E o que é superficial e o que é profundo, né? Vai depender também do referencial. Mas tudo que está mais próximo da superfície da pele é mais superficial. Tudo que é mais afastado da superfície da pele é profundo. Né? Por exemplo, as veias, elas são superficiais. Né? Algumas, claro. Mas as veias, elas são estruturas que são mais superficiais, é tanto que a gente consegue ver. Né? As artérias, elas são mais profundas, porque elas são mais afastadas da superfície da pele e a gente não consegue ver. Então, elas são mais profundas em relação às veias. Exemplo, a pele é uma estrutura superficial comparada às artérias ou os ossos que estão localizados mais profundamente. O sistema nervoso. É comum utilizarmos esses termos para diferenciar o sistema venoso superficial, mais próximo à superfície, do sistema venoso profundo, né? Passa mais profundamente junto à superfície arterial. A gente utiliza muito isso quando a gente trata de feridas. Né?
Quando é uma ferida que é profunda, né? Inclusive a gente precisa fazer a medição, né? Qual a profundidade dessa ferida, e a partir dessa forma de falar que ela é profunda, se dá justamente a partir das estruturas que você consegue ver através da ferida, né? Você está conseguindo ver músculo, você consegue ver o osso da pessoa, né? Somente a partir dessa ferida a gente classifica como uma ferida profunda. Mas não, né? Lesionou apenas a pele, é uma lesão somente de pele, então é uma ferida superficial. E aí, minha gente, é muita coisa? Vamos botar. Muita coisa, mas a explicação tá compensando o tamanho do conteúdo. Realmente o conteúdo é um pouco extenso, mas eu estou gostando. Tá Assim, bom. É muita coisa, mas tá bom. a gente faz esse momento inicial para falar sobre essas nomenclaturas, porque é algo que depois a gente vai falando de forma natural, e se não souber, fica perdido. Entende? Então, assim, tem pessoas que querem ver, saber logo o nome dos ossos, quer logo saber como funciona isso, como funciona aquilo, mas é muito importante que a gente tenha esse momento de introdução, que a gente fale da posição anatômica, porque é algo realmente universal. Então, assim, é algo que são muitas coisas para a gente lembrar. Como eu falei, a anatomia ela é uma disciplina que ela descreve as coisas, né? Ela descreve as estruturas e ela fala também do funcionamento a partir dessas nomenclaturas. Então, é muita coisa para lembrar. Ai, meu Deus, é muita coisa para lembrar. Com certeza. É muita coisa. Mas a gente vai lembrar. Minha água está quentinha. E a abreviação, gente. É uma forma da gente, quando a gente for escrever, se a gente quiser abreviar, né? É muito utilizado em prova prática, né? Eu não recomendo a gente utilizar na nossa escrita de dia a dia, de prontuário, né? Porque pode se deparar com pessoas que não compreendem, né? E também pode acabar não sendo compreendido. Mas, né, a gente fala sobre as abreviações que a gente utiliza. Porque artéria tem muitas, né? Eu vou dizer o nome de todas as artérias. Aliás, de todas não. Mas eu vou dizer o nome das artérias. Mas eu tenho que dizer que ela é uma artéria tal. Porque vocês vão ver que baseado na região, no local, eu tenho um osso, eu tenho um músculo, eu tenho uma artéria, eu tenho veia, e às vezes essas quatro coisas, elas têm o mesmo nome. Só o que vai mudar é a determinação. Se é uma artéria, se é uma veia, se é um músculo, se é um osso. Então, a gente sempre, antes de dizer que é carótida comum, eu preciso dizer que é artéria carótida comum. Então, eu posso colocar A ponto carótida comum. Se são mais, né? São várias. Eu coloco dois As, uma forma de abreviar. A palavra artéria, tá? Se é uma glândula, eu tenho um nome para essa glândula. Então, eu posso colocar GL ponto e o nome da glândula. GL ponto suprarrenal. Ligamento. LIG, G, se for mais de um. Ligamentos da articulação tal, né? Então, se for mais de um, coloco 2G. Se for só um, coloco um G só. Músculo, M ponto. Se for mais de um, MM. Nervo, N ponto.
Se for mais de um, NN. Ramo, R ponto. Se for mais de um, RR. Se for veia, V ponto. E o nome, né? Se for mais de um, coloca VV. Tá bom, gente? 2.000 por mês. Pode acontecer de eu colocar isso na prova para vocês, viu? Assim, no sentido de colocar, eu vou dizer o nome de uma artéria, de uma veia, eu coloco assim, A ponto, M ponto, esternocleidomastóide. Tá certo? Tá certo, falou grego, mas tá certo. Ok. Ok, minha Ok. gente. Ok. Ok, ok. E vamos começar agora de verdade, né? Porque agora a gente não começou muita coisa, não. Alguma dúvida, minha gente, desse assunto? Professora, só Superficial. um aviso aqui. A Érica falou que precisa sair da aula porque ela tá com doente de Covid, aí não tá se sentindo muito bem, não tá conseguindo se concentrar na aula. Ela tá com Covid, é? É, ela falou no bate-papo. Sim, sim, sim. Ai, Jesus. É ruim mesmo. Eu não tive, não, mas falam que é um cansaço muito grande, né? Uma coisa que a pessoa não tem muita dor de cabeça. Eu tive, mas o meu foi leve. Oi? Muito leve? Muito mesmo. Não sentiu quase nada, então. Graças a Deus, né? Graças a Deus, não. Professor, terminou a aula? Não, terminei não. Tô perguntando se vocês têm alguma dúvida. Medial, lateral, posição anatômica. Porque você abriu a porta. Tu mandar onde aqui? Cranial, superior, inferior, corte oblíquo, Por corte enquanto deu pra entender. transversal, frontal, Corte sagital, transversal aí. corte transversal. É um corte que ele é perpendicular e ele é retinho, horizontalmente. Diferente do corte oblíquo, né? Que ele é bem lateral. Então, como é que é, gente, a posição anatômica? O corpo ele está na postura ereta, né, professor? Uhum. Com os membros superiores estendidos ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para frente. Isso. Palmas abertas, palmas da mão para frente. Os pés alinhados, olhar para o horizonte. Uhum. Tudo certo, minha gente? Podemos ir para o próximo assunto? A rocha. Foi embora, né? Ai, ai, ai. Cadê? Vamos para o próximo assunto. Aqui.
Conseguem ver a tela, gente? Sim. Sim. Consigo sim, professora. Ótimo. E, gente, hoje a gente vai começar a falar sobre os ossos. Quais são esses ossos? Quantos são? De quais nós vamos falar? Né? Os principais. De alguns maiores e os menores que nós temos. Né? Também da funcionalidade, né, desses ossos. Então, os ossos, eles são órgãos esbranquiçados, né? Muito duros, né? Muito rígidos, gente, muito rígidos. Se vocês tiverem a oportunidade aí de ir a um local que tenha estruturas anatômicas verdadeiras, né? Hoje em dia está até praticamente escasso isso. Até as universidades, elas estão tratando agora com estruturas artificiais. Mas vocês vão perceber, caso vocês peguem um osso, são estruturas muito rígidas mesmo. A gente até fica se perguntando como é realmente que a pessoa consegue ter uma fratura, mas quando o impacto ele é muito grande, né? Quando esses ossos eles se unem, né, por intermédio das articulações, né, que são estruturas que promovem justamente a união de dois ou mais ossos, e essa união ela é utilizada justamente com essas outras estruturas, como são os ligamentos, os músculos, para justamente a gente fazer o movimento. Né? Então, eu vou unir dois ou mais ossos num determinado local para que eu consiga realizar um determinado movimento. Então, essas uniões vão compor todo o esqueleto. Toda essa junção desses ossos compõe todo o nosso esqueleto humano. Então, é uma forma especializada de tecido conjuntivo, né? Porque o tecido conjuntivo nós temos vários, inclusive o tecido conjuntivo ósseo. O osso, ele é um tecido vivo, né? Complexo e dinâmico. Não é à toa que ele se reconstitui, né? Ele se regenera, de certa forma, quando a pessoa vem a fraturar esse osso, né? O tecido, ele se renova, ele se calcifica, justamente porque ele é um tecido que, eu não sei se vocês lembram, que o tecido é formado por células, que essas células compõem os tecidos, que compõem o órgão, que no caso aqui seria o osso. Eu já tive fratura no fêmur já. Já? Já, só não fraturei, só não canto não. Praticamente meu fêmur até próximo ao joelho, eu passei por 7 cirurgias. Foi esbagaçado, né? O acidente que eu tive. Foi mesmo. Foi. Passei Acidente 3 de quê? anos. Um carro me atropelou. Desceu e bateu em mim. Foi Mas graças mesmo. a Deus, eu tô viva para contar a história. Eu passei 3 anos e 4 meses para poder botar o pé no chão. Meu Deus do céu. Mas hoje você anda. Ando, graças a Deus. Graças a Deus. Eu passei 3 anos e 4 meses para botar o pé no chão, para começar uma nova cirurgia. Aí foi a última cirurgia que eu fiz, graças a Deus. Aí recompôs meus ossos todinho, porque ele disse que meus ossos esbagaçou, né? Uhum, com certeza. Ele foi esbagaçado. Foi para essa época, passou esse tempo todinho para poder colar os ossos novamente, né? Porque eu era nova na época, Uhum. mas graças a Deus, só contando vitória. Aí quebrou em vários lugares, né? Ele disse que meu Menino. fêmur esbagaçou. Meu joelho hoje eu tenho um pino. Eu vou perguntar. Eu tenho um pino e tenho uma platina com 12 parafusos. Bacana, bacana. Mas eu sou uma vitoriosa, graças a Deus. Com certeza, com certeza. E tenho o maior orgulho, deve contar, às vezes me conta disso.
Estou maior orgulho de contar a minha vitória. Com certeza. Então, assim, é um osso que ele se. Aliás, o osso, né? Corte de qualquer osso. Ele é feito de tecido vivo, né? Porque a gente acredita que ele é algo, principalmente quando vocês tiveram a oportunidade de pegar, assim, que é algo como se fosse inerte, né? Mas não é. A prova viva é que ele aumenta de tamanho, né? À medida que a gente se desenvolve, que a gente cresce. Então, o tecido ósseo participa de um contínuo processo de remodelamento dinâmico, né? Produzindo osso novo e degradando o velho, né? Processo de renovação. Então, a osteologia, ela é a parte da anatomia que estuda os ossos do corpo, né? Que é o que a gente vai fazer aqui, né? E o nosso esqueleto, ele é formado de ossos, mas ele também é formado de cartilagens, né? Que são essas estruturas que não são tão rígidas, que elas servem justamente para dar essa minimizada, né? Nessa rigidez. E também como uma forma de, posteriormente, ser substituída pelo osso, né? Que é o que acontece quando a gente nasce, né? Que tem alguns locais que os ossos eles são afastados, né? E preenchidos por cartilagem. E posteriormente esses ossos eles vão se unindo, né? Então, o que é a cartilagem, né? Ela é uma forma elástica de tecido conectivo, semi-rígido, ou seja, não é tão rígido como o osso, porém não é algo, né, totalmente flácido, né? Que forma partes do esqueleto nas quais ocorre movimento. Não possui suprimento sanguíneo próprio, consequentemente suas células obtêm oxigênio e nutrientes por difusão de longo alcance, no caso vem dos ossos. Então, a gente consegue ver que existem cartilagens, né, em várias partes do corpo, dando continuidade a esses ossos e também como uma forma de promover o movimento, como uma forma de amortecer, né, o movimento. Por quê? Quando eu tenho uma determinada articulação, vocês imaginem, se fosse somente a junção de osso com osso, como era que o movimento ele ia acontecer. Primeiro que a gente ia perceber que a gente ia sentir dor, né, ao se movimentar, e a gente ia fazer barulho quando se movimentasse, porque isso seria uma estrutura rígida em contato com outra estrutura rígida. Então, vamos falar das funções dos ossos, né? Nós temos algumas. Primeiro de proteção, né? Proteção para órgãos vitais. A gente vai perceber que determinados órgãos, determinados ossos, eles vão formar, né? Vão se unir e vão formar como uma espécie de caixa, certo? E essa caixa, ela vai funcionar como se fosse uma armadura para os órgãos vitais que vão estar acomodados dentro dela, né? Então, com esse exemplo, a gente tem a caixa torácica, né, que é o conjunto aqui das costelas, do osso externo e na parte posterior das vértebras. Então, essa caixa, né, chamada de caixa torácica, porque situa-se no tórax, e ela vai acomodar aqui pulmão e coração, enquanto órgãos vitais. E na cabeça, a gente tem aqui a caixa craniana, que justamente vai acomodar o encéfalo, né? Todas as estruturas encefálicas. Porque um tempo atrás a gente chamava de cérebro, né? E não deixou de ser cérebro. Mas hoje a gente entende, né, e já usa uma nomenclatura que ela abrange as outras estruturas, não só o cérebro que a gente tem aqui na nossa caixa craniana. Então, a gente chama de encéfalo. Então, esses ossos, eles têm justamente essa função de proteger os órgãos vitais, como uma espécie de armadura mesmo, né? Porque o nosso osso, a gente já viu que ele é bem rígido, né? E ele tem essa capacidade
de acomodação, né? Então, tanto aqui a caixa craniana como essa caixa torácica faz justamente essa função de proteção na forma de armadura, acomoda realmente. Ingrid, isso aqui é um osso só, uma estrutura completa só? Não, são vários que vão se unir para formar justamente esse sistema de caixa. Tem a função de apoio para o corpo humano, né? É a partir dos ossos que a gente consegue se manter em pé, né? A partir dessa estrutura rígida. Porque se não fosse órgãos que fossem rígidos, a gente não conseguia ter esse apoio para se pôr em pé. Se fosse somente uma estrutura muscular, não teria essa condição. Base mecânica para o movimento. Então, todas as nossas estruturas, elas são preparadas justamente para fazer esse movimento, os movimentos que a gente faz, né? O momento de andar, né? De correr, é tanto que tem as estruturas dos nossos pés, eles são preparados justamente para se manter em pé, né? E quando a gente vai se pôr numa outra posição, a gente não consegue se sentir confortável. Por exemplo, você vai à igreja, por exemplo, digamos que você sente vontade de se ajoelhar, né? Você não aguenta ficar por muito tempo, porque justamente a estrutura óssea do seu corpo não consegue fazer essa ação durante muito tempo. Então, todos esses movimentos que a gente faz, eles se devem justamente aos ossos. Armazenamento de sais, né? O tecido ósseo, ele armazena vários minerais, cálcio e fósforo, que fortalecem o osso. Os ossos podem liberar minerais na corrente sanguínea para manter os balanços minerais. A hematopoiese, que é o processo de renovação celular, né? Tem retirada das células mortas, né? E produção de células vivas. E o nosso esqueleto, gente, terminando aqui as funções, ele se divide em duas partes, né? Dois tipos de esqueleto, digamos assim. Todo o esqueleto do nosso corpo, ele se divide em duas partes, que é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, certo? O esqueleto axial, ele se refere à cabeça, né, à coluna e à caixa torácica, certo? Então, basicamente, cabeça, pescoço e tronco se refere ao esqueleto axial. E o esqueleto apendicular se refere aos membros superiores e os membros inferiores, juntamente com as suas estruturas que promovem justamente a união desses membros, né, como se fossem anexos ao esqueleto axial, que é justamente a cintura escapular, que são esses ossos que compõem essa estrutura que vão unir os membros superiores ao esqueleto axial. E a cintura pélvica, que é essa outra estrutura que vai unir os membros inferiores ao esqueleto axial também. Então, professora, não. A senhora voltou. Eu ia pedir para a senhora voltar novamente. Você está copiando, é? Algumas coisas, sim. Na apostila eu gosto de anotando. Certo. Então, o esqueleto axial, ele se baseia no crânio, na coluna e na caixa torácica. Pode passar? Pode sim. E o esqueleto apendicular, os membros superiores, os membros inferiores e das suas devidas cinturas, né? Que são os ossos que vai unir esses membros ao outro esqueleto. Então, aqui juntando, gente,
os 80 ossos do esqueleto axial, né? Os 126 ossos do esqueleto apendicular, a gente resulta aí em 206 ossos, no geral, né? Vocês podem encontrar algum livro que ele traga 207, 208, mas isso é algo que varia um pouco de literatura, certo? Então, aqui a gente tem um apanhado geral dos ossos do nosso corpo, certo? De forma geral, de forma generalizada, né? Sem levar em consideração algumas pequenas estruturas que a gente vai até comentar aqui, falar sobre elas, explicar cada uma delas de forma, por exemplo, o crânio, né? A gente vê aqui de forma geral o crânio, mas existem os ossos do crânio, né? O crânio é a estrutura geral, não cada osso, né? Tem a mandíbula, a clavícula, aqui que a gente consegue até sentir, a estrutura do osso externo, que é esse osso aqui, que forma como se fosse uma gravatinha, né? Porém, ele se divide, né? A gente vai perceber que no estudo da anatomia, tudo se divide, né? Uma estrutura se divide em 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Por exemplo, o manúbrio, o osso externo, ele se divide em 3 partes, que é o manúbrio, o corpo e o apêndice tifoide ou processo tifoide. Então, um osso que ele se fragmenta em três porções. A escápula, o osso húmero, né? O osso una e o osso rádio. Né? A cintura pélvica também vai se dividir em 3 porções. A gente vai aprender cada porção dessa. As costelas, que nós temos 3 tipos de costelas, né? Ao todo, nós temos 24 costelas, 12 de um lado, 12 do outro, né? Elas se unem formando a caixa torácica. A partir do osso externo, a partir das vértebras até o osso externo, né? Porém, elas não se ligam diretamente ao osso externo, elas se ligam à cartilagem que se liga ao osso externo. E essas cartilagens, elas auxiliam justamente no processo de respiração, né? Lembra que eu falei para vocês que a cartilagem, ela é uma estrutura que ela não é tão rígida. E quando a gente faz o processo da respiração, a gente precisa justamente mover, né, a caixa torácica. Quando a gente inspira, a gente enche o pulmão de ar, né? E esse pulmão, ele se expande. E ele precisa se expandir juntamente com a caixa torácica, a cartilagem e os músculos, eles auxiliam nesse processo. Então, eu tenho 12 pares de costelas, né? 12 de um lado e 12 do outro. Né? Cintura pélvica se divide em 3. O fêmur. Aí que eu falei para vocês sobre a tíbia, né? Ser mais medial do que a fíbula, que está aqui. Lembrando que essa imagem está na posição anatômica. E aqui a gente tem as falanges, tem os metatarsos, tem os tarsos, que a gente vai aprender o nome de cada um. Professora, o meu filho em dezembro quebrou do 2º ao 4º metatarso do pé esquerdo. 2º ao 4º? Foi. Praticando esporte. Está ainda na fisioterapia ainda. Praticando o quê? Um esporte. Ele pratica um esporte calistenia, estilo ginástica nas barras, aqueles em barra fixa. Então, aí ele, num dos saltos, num dos giros, quando ele caiu, aí ele caiu sentado em cima do pé, aí quebrou do 2º ao 4º.
do pé É esquerdo. tipo uma ginástica? É, é. Tipo aquela ginástica olímpica? Das barras fixas. Sim, Como sim, se sim. fosse Aí um só, tipo de musculação também. Sim. Mas aí a questão é que ele faz o movimento, aí dá o salto, né? E tem que cair em pé. E, É é, isso? aí sai da barra. Aí, na saída da barra, no impacto do chão, foi quando ele errou o salto e caiu sentado em cima do pé. Vixe, Maria. Foi em dezembro, ele veio retirar o mês passado, final do mês passado, os fios de ferro, mas não ficou com nenhum ferro, nem pino, nem nada, não. Colocou só Quantos os anos fios ele de tem? ferro, 17. Uhum. É. Por Deus que é Aí agora jovem, está né? na físio, aí agora está na físio porque aí para desfazer o calo ósseo, né, que cria e tal, para poder ficar normal. Mas graças a Deus o osso está todo totalmente recuperado. Não tem mais risco nenhum em relação ao osso. Pelo menos o osso ele não quebra mais, não, só se for em outro lugar. É, esses esportes assim relacionados a impacto, né? Eles trazem esses prejuízos, porque e assim, cada vez mais a gente vai estar percebendo que todo e qualquer esporte ele está muito acelerado, né? Assim, por exemplo, antigamente um jogador de futebol, por exemplo, o jogo de futebol ele não era um esporte que ele fosse tão que trouxesse tantos danos aos atletas, né, aos jogadores. E hoje em dia o esporte ele está tão acelerado que ele causa mais danos do que do que luta de boxe, do que lutadores enfim, dessas modalidades, né? Mas é por causa dos treinamentos também, que fadiga músculo, aí debilita a estrutura óssea também no treinamento. Aí por isso que aí ocorrem as lesões justamente nos jogos, nos campeonatos, enfim. Mas enquanto é jovem ainda é bom, né? Porque é mais fácil Recuperar, né? de se recuperar, né? Quanto mais velho, mais difícil se torna. É por isso que as pessoas, os atletas, quando chegam a uma determinada idade, eles não têm mais condições, né? Porque tanto o corpo não aguenta, como caso ocorra alguma lesão, já é mais difícil a recuperação. Quanto mais jovem, mais fácil. Então, minha gente, eu vou deixar essa apresentação aqui dos ossos de fato, dos nomes, para amanhã, certo? Eu já mandei aqui para vocês esse material e eu quero que vocês fiquem bem atentos a esses nomes. São muitos nomes que a gente vai ver amanhã, muitos mesmos, né? A notícia boa é que alguns a gente repete nas outras estruturas, né? Por exemplo, eu tenho o osso fêmur e tem a artéria femoral. Então, alguns a gente acaba repetindo no, no, no decorrer aí. Mas, em compensação, são muitos nomes para a gente lembrar. Então, a gente precisa ir aos poucos e com relação às atividades também fazendo para acabar, para não esquecer aí no decorrer, no meio do caminho. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o que que tem. Gabriel. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Alguma dúvida do assunto ou do que a gente conversou sobre atividade, sobre prova, sobre não sei o quê? Não, por enquanto não. Por enquanto, tudo certo, né? Pois então, meu povo, a gente se vê amanhã, né? Amanhã, Sim, você aliás. vai fazer chamada, não? Oxi, já acabou? Professora, a senhora já fez a chamada? Não, ainda não. Ah, sim. Nem terminou esse slide, mas já vai acabar. A gente vai continuar amanhã. Tá bom, então. Ah,
Matheus é quem mais torce para aula terminar cedo e fica se passando agora. Eu não tô torcendo para terminar cedo, não. Não sei por que você disse isso, não. Ah, por minha aula ficaria até 10 horas, 11. Não tem nada pra fazer mesmo. Realmente, hoje a aula tá boa, poderia ficar até às 10. Mas não vamos sair da professora, ela já está tão cansada. Professora, eu vou Professor voltar. explicando muito bem aí. Certo, professora? Oi? Vou voltar para outra aula. A minha ainda não terminou, não. Ela foi passar um debate, aí eu dei uma saidinha. Mas eu vou voltar, tá bom? Certo. Gente, então eu vou estar mandando para vocês a atividade, né? Hoje à noite ou amanhã, do primeiro assunto, e já vou mandar logo do segundo, né? Para a gente ir se adiantando. Muito bem. Ah. Então amanhã a gente discute a atividade. Amanhã não, minto. Amanhã a gente discute a atividade, não. Vou deixar para quarta-feira. E amanhã tem mais assunto, osso e músculo, né? E vou mandar atividade de músculo também. Tá bom? Tá. Tchau, tchau. Até Ok, amanhã. professora. Mas Até amanhã. é chamada. Já fiz.